Oi, oi! Olha nós aqui na QuiArtes hoje. A gente veio para mais um Vem Ver. Desta vez quem projetou, construiu, encarou toda a obra junto com a gente, sonhou o Verdito junto com a gente. Isso porque a gente vai completar um ano agora, né? Já tá fazendo festa de aniversário. E aí nesse momento que a gente vai celebrar esse um ano de história do Verdito, a gente voltou lá no início. Quem começou a sonhar junto com a gente, né, Deise? Exatamente, então é um prazer, assim, chegamos aqui e falamos que é nostálgico, de forma muito positiva, assim, a gente ter essa memória de novembro, dezembro do 2022, né, nós estávamos aqui começando o projeto. Então é muito especial essa edição do Vem Ver e a gente veio conhecer as meninas aqui, né, Tita, Ana, e aí pra gente entender um pouquinho como que começou nessa história. Acho que eu vou deixar para as gurias contarem, né? Como é que a gente se conheceu, como é que a gente se conectou no início, né? E como foi o início da nossa história com a QuiArtes. E o aí, desafio que a gente largou para elas ali no exatamente, a gente tinha pouco prazo tempo, apertado. pouco dinheiro, né? E aí as gurias tiveram esse desafio. E hoje o projeto que a gente vê, inclusive hoje, exatamente hoje, recebemos um fornecedor, né, de produto de limpeza, e ele entrou na cozinha e disse assim, meu Deus, como é que vocês conseguiram colocar tudo isso aqui dentro? E eu falei, foi um desafio ali do pessoal, né? Então, gurias, obrigada por estarem nos recebendo aqui, né? E a gente até podia vir mais vezes, né? Porque esse lugar é tão bom. A gente não tem lembrança negativa nenhuma, pelo contrário, é uma delícia. E aí, que bom saber. Queríamos ouvi-las um pouquinho, né? Como é que começou essa relação de vocês com a gente? Quando a gente deixar bateu para aqui na vocês contarem isso. Acho que eu começo e depois a Ana que abraçou a causa mesmo, mas acho que tudo começou, conhecíamos bastante o projeto, né, do Vita, né, pela nossa participação que a gente teve com os interiores, né, das áreas comuns, né, o envolvimento ali com o próprio projeto, conceito de fachada, enfim, foi uma série de intervenções que nós fizemos ali no projeto. E quando veio a ideia do restaurante, né, porque a gente sabia que ia vir um restaurante para lá, mas não sabíamos qual viria. E daí quando chegou, né, vocês, a Deise já conhecia, né, já de algum tempo, sempre tive uma admiração imensa pelo teu trabalho, Deise, né, tu sabe disso. E, enfim, né, eu acho que teve premissas ali no projeto, que nós já conhecíamos. Eu acho que uma delas, a gente tinha que pensar no funcional, né, Ana? Mas o principal foi, como é que nós vamos aproveitar essa vista? A gente começou pelo contrário, né? E como é que nós vamos aproveitar essa vista? Como que a gente, né, pode dar qualidade para esse espaço aqui, que tem uma árvore linda ali na parte de trás? E também, assim, confessando que era o primeiro restaurante que nós estávamos fazendo. Há um tempo atrás nós entramos até num consenso de que nós jamais pegaríamos a arquitetura comercial, né? Não nesse sentido, só para serviços, área da saúde, mas comercial não. Chegou um momento que daí a gente se perguntou, né, Ana, te ver trabalhando num shopping à meia-noite, de noite, não, nem eu. E apareceu, então até que apareceu vocês. E aí, a gente abraça essa causa ou não? E daí, então, a gente resolveu abraçar e Ana, aqui tá, que tem especialização em arquitetura comercial, então vamos precisar de ti, assim, para abraçar a causa, né, Ana? Eu acho que é muito curioso isso, né? Pensar que a gente tinha tido uma reunião há tempos atrás, analisando o escritório mesmo, parte interna, e a gente realmente chegou nesse conceito que a arquitetura comercial não era uma das coisas que a gente queria, porque a gente não se via trabalhando dessa forma. E hoje, eu particularmente, é a área que eu mais gosto, é a que eu me vejo trabalhando, que se tiver que ficar lá de noite, de manhã... Por que vocês toparam o nosso desafio? Que bateu, assim, que fez vocês, tipo, encarar o nosso desafio? Olha, eu acho que estava envolvido o Vita, né? E eu acho que a gente tinha um envolvimento grande já com o grande, projeto. Né? E aquela coisa assim, não é que nem os projetos, por exemplo, de arquitetura residencial, os projetos de arquitetura residencial que nós temos, a gente começa a fazer o projeto, né, desde o início, mas nunca apresenta uma proposta para fazer os interiores. A gente acha que isso o próprio cliente vai propor para a gente, não, eles vão se apaixonar tanto pela casa que a gente vai continuar. De fato, sempre aconteceu isso. Né? E
E a gente começa, não, espero que seja a gente, porque a gente já fica com ciúmes do projeto. Ninguém pode meter a mão depois disso. E no Vita aconteceu um pouquinho isso, sabe? Disso. Né? Tipo, Pessoal, a gente vai ter que abraçar essa, porque a gente já veio até aqui, vamos um pouquinho mais. E a nossa escolha pelas gurias e pela QArts tem muito disso, né? Eu acho que é legal contar, né? Todo o projeto do Vita passa pelas mãos delas, assim, muito da construção, da ideia e do projeto do Vita. Então era todo um conceito que já estava nas mãos de vocês, né? E quando a gente abraçou esse projeto, a gente também analisou e entendeu que já tinha a relação da Tita e da Daisy, a gente já se conhecia, já tinha uma mesma linguagem, que era vocês que tinha que abraçar também. Então a gente foi atrás também, mas Não, que e legal que abraçaram, E né? até agora Eu não tu sabia contando- disso, hein? Não sabia, porque agora tu contando isso, ai, né, vamos ou não, porque eu lembro direitinho, assim, da nossa conversa, né, e agora, quem vai nos ajudar? Daí, né, surgiu um nome, eu falei, Lid, vamos conversar, eles já estão dentro do Vita, né, e tem uma relação familiar também, histórica, né, da história, enfim, do surgimento do Vita com o próprio Dr. Downey. E aí quando a gente falou, eu e a Tita, a gente estava numas tratativas de um outro negócio, de um outro projeto lá, que agora Que vai dar certo. Que vai, né, daqui a uns... Spoiler, A gente não sabe, de algum café, É, alguma não coisa sei nessa quantos linha. E aí a gente tava conversando e foi um período que a gente tava tendo encontros, né? E aí quando, Tita, olha só, vai sair o restaurante, nós estamos... Topa! E aí vocês, a gente fez uma reunião, né, na Deu Fuego na época, a primeira reunião, mas vocês chegaram assim, Ana não conhecia, mas a Tita chegou com um brilho no olhar, né? Por isso que eu já nem imaginava, ela chegou assim, ai, que legal, Tata, mal sabia ela o que ela Foi tinha muito que barato. mas foi muito legal, porque assim, brilhou, e eu acho que esse brilho vem muito de vocês estarem ali no Vita, né, vendo o Vita nascer. E ontem falávamos isso, assim, de quando a gente chegou no Vita, literalmente era praticamente pó, né? Então era mato, assim, porque fomos quase que a primeira loja em si a ser aberta. Então isso, né, mudou os conceitos e eu fico muito feliz que a gente tenha, né, despertado, tanto que depois já surgiram indicações e hoje, conversando com a Tita uns dias atrás, hoje quando perguntam, né, um escritório que tem experiência em cozinhas e tal, e eu já encaminho direto a orientação, porque não consigo, inclusive do próprio comentário técnico, né, de um outro local que vocês projetaram também na área, hoje ser um modelo, porque isso está afinando, né, então isso nos deixa muito Quais foram os maiores felizes. desafios naquela época, assim, além da questão, tipo, tempo, né, a gente teve que, eu acho que, eu imagino, a gente fez muitas reuniões para ajustar todo esse layout de produção, né, que é diferente quando a gente vai para um layout de cozinha industrial, né, se tinha uma ideia de uma cozinha, de um restaurante, mas acho que nem quando se pensou, se imaginou que ia demandar uma estrutura tão pesada de infra, né, enquanto restaurante. Eu acho que isso trouxe alguns desafios pra gente. Eu vou, antes da Ana começar a falar o desafio mesmo, porque, né, como eu disse, ela que abraçou realmente com a gente causa, lá dentro. né, a partir enfim, da execução e tal. Eu vou dizer qual foi o primeiro desafio que eu vivi mais no início, né, porque o pessoal que eu tive a oportunidade de participar mais ali no início e tal. Mas o maior desafio depois da Daisy, né, que como eu disse, é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho já desde anos, o desafio foi a Lidiane. Porque a Lidiane é um furacão. Sobrou pra mim. A gente não estava acostumada com uma cliente que estava assim, tinha tudo tão certo, tão incisiva e tão assim, é isso, assim, assado e tal, e agora, Ana, como é que nós vamos? E foi assim, na vídeo, eu tô falando isso por ti, nós falamos seguido, assim, né? E isso é uma coisa, é muito lindo de ver vocês duas trabalharem, porque assim, a química perfeita, sabe? A criatividade, a suavidade da Daisy, assim, ó. E a Lidiane, assim, ó, que vai mas ela vai derrubando tudo. E é incrível, assim, é incrível, eu te dou parabéns, assim, é uma das empresárias que eu conheço com mais, que abraça a causa e que faz isso tudo de coração. Eu falei isso quando eu conheci a tua mãe. A gente sempre fala, vamos fazer uma consultoria com a Lidiane. Então, quando a gente vê, né, te vê atuando, a gente... É pauta de reunião pauta de seguinte reunião. no escritório. É pauta de reunião. Medo. A coragem, Não, mas sabe? é real, é real. É Eu já incrível.
porque às vezes a gente chamava ali, eu chamava No meio da obra. Eu não tenho coragem de dizer pra ela, mas se quiser nós vamos ter que fazer isso. E aí foi. Eu acho que é isso que funciona, sabe? E nós duas somos assim diferentes também, né? E totalmente diferentes. Eu acho que o importante aqui do escritório também é ter essa sinceridade, essa liberdade, né? Para que gênios, às vezes fortes, né? Às vezes não tanto, um é mais suave que o outro e tal, para dizer assim, botar limite um no outro e também deixar que o outro, não vamos, então vamos junto. Então eu acho que isso aí a gente notou bastante também em vocês, né? E talvez um pouco mais de contraste, assim, você a Daisy um pouco mais doce, então mais um pouco mais fracão. Mas foi assim, acho que esse foi o maior desafio de, às vezes, de chegar num ponto, né? Não sei se... e de dizer, não dá, nós vamos ter que fazer dessa forma. Eu acho que isso é importante, porque por mais que a gente saiba que vocês entendem do negócio, que o negócio vai dar certo dessa forma, nós também temos que nos posicionar, né? Que a obra, né, e o projeto ele só vai dar certo se ele acontecer, né, dessa forma. E isso eu acho que tem que... O importante é ter uma relação honesta, né? E eu acho que isso foi muito bom, assim, com vocês, né? Foi sempre um jogo limpo desde o início, né? A gente teve crises, quem não tem, quando bota um prazo super apertado num projeto que era a primeira vez que nós estávamos fazendo, né, um restaurante, quando envolve, assim, toda a complexidade de uma cozinha industrial. Nós temos que ser muito honestos bem desde o início, assim, para ver, né? Não deu certo uma coisa, vamos ter que, né, jogar de uma outra forma, e isso, para mim, foi extraordinário. Mas quem sabe mesmo, dos pormenores... Gente, deixa eu explicar quem que a Ana é nesse... A Ana acompanhou a obra junto com a gente, né? Acho que quem do escritório esteve literalmente lá todos os dias, praticamente. E foi a cabeça criativa também, do início né? ao fim, né? Ela resolve qualquer perrengue nosso, era pra nós ligar, entendeu? Qualquer situação, ela era a primeira. Conta. Eu acho que vou pegar bem o gancho da Tita, porque justamente essas características que ela falou, principalmente com relação à decisão, foi o que fez o projeto ser o que ele é hoje. Porque o Verdito chegou aqui no escritório sem ter um nome, né? Ele chegou com uma intenção de projeto, mas com características muito bem definidas. E isso, enquanto projeto, foi fundamental, porque nesse momento que a gente teve essa contrapartida de vocês, olha, nós queremos isso, isso e isso. A gente já tinha